A paz, Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma lição bíblica nessa semana, trazendo para a nossa meditação. Lição de número 9 da Escola Bíblica Dominical, sobre o tema de hoje, uma visão bíblica do corpo. Traremos essa visão bíblica a respeito do corpo humano, criado por Deus, e quão importante ele é. A leitura em classe se encontra em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo do 12 ao 20, que diz assim a palavra de Deus: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O texto áureo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo número 13, parte B, diz assim: Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Dando importância à advertência do apóstolo Paulo aos Coríntios, que o corpo não é para ser servido na prostituição, mas é para ser servido a Deus em santificação. Não é para ser usado para imundícia, impureza, mas sim para a santidade, para a conservação, para a preservação e atuação do Deus Trino sobre nossas vidas, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A verdade prática diz assim: o corpo é o templo do Espírito Santo, ou seja, morada, habitação, casa, e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Então, o corpo é o templo, é a morada, é a casa de Deus. Algumas pessoas equivocadamente atentam que a casa de Deus é a igreja. Igreja, foca na igreja, estrutura arquitetônica. Mas a casa de Deus, de maneira real e absoluta, é o corpo humano. O corpo humano, ele recebe a atuação, a habitação de Deus legitimamente sobre ele.
No Antigo Testamento, Deus estava focado, centralizado no tabernáculo ou no templo. Mas no Novo Testamento, depois que Jesus vem, então Deus agora está legitimamente, atuantemente, dentro do ser humano. Então, ao invés de Deus estar localizado no tabernáculo ou no templo, Deus agora está localizado na vida integralmente do ser humano. Então, o ser humano, para ter essa atuação, essa habitação, essa exclusividade de Deus sobre a sua vida, ele precisa, como diz o próprio comentarista na Verdade Prática, ele deve ter o corpo em santificação até a volta de Cristo. Então o ser humano não pode fazer o que quer com o corpo, porque o corpo ele precisa ser atuado, habitado por Deus. E para Deus habitar nesse corpo, ele precisa estar em santificação, ele precisa estar em pureza, ele precisa estar em verdadeira santidade, para que Deus possa atuar. Algumas pessoas, frases comuns, alegam que Deus está no seu coração. Mas quando se olha a prática desta pessoa, é uma pessoa que fala palavras torpes, é uma pessoa que escancara a boca, a língua, com veneno, com mentiras, com maldições. Vai para onde Deus não manda, está onde Deus não quer, e alega Deus estar na vida dele. Eu ando com Deus a todo tempo, eu estou com Deus a todo tempo, eu vivo com Deus, eu penso, porém a vida é contrária, justamente porque vive no pecado. Para Deus atuar na vida de uma pessoa, essa pessoa precisa viver uma vida de santidade. Santidade significa viver separado do pecado. Não viver mergulhado no pecado. Não viver mergulhado nas coisas que Deus reprova. Então é preciso viver uma vida de santificação, para que Deus possa atuar verdadeiramente dentro do ser humano, coisa que Ele quer, que Ele deseja, e muito. E como é que o ser humano pode receber a atuação de Deus verdadeiramente sobre a sua vida? É quando o ser humano, em primeiro lugar, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, estendendo as suas mãos, abrindo seu coração, declarando com a sua boca que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Conforme está escrito em Romanos capítulo 10, versículo número 9, versículo número 10. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Uma vez que o ser humano faz essa confissão, uma vez que o ser humano tem essa crença convicta, então Deus passa a atuar na vida dele. O Espírito Santo, que é o principal agente de Deus para que essa santificação aconteça, mediante essa confissão e essa aceitação a Jesus, o Espírito Santo começa a tomar conta desse ser humano. Entra dentro desse ser humano e faz a limpeza, faz a purificação. Olha o nome, Espírito Santo, Espírito que santifica, Espírito que purifica, Espírito que limpa, Espírito que transforma, Espírito que convence, Espírito que leva o ser humano a viver uma vida agora conduzida segundo a vontade de Deus. Então, quando o ser humano ele aceita Jesus, esse Espírito Santo de Deus começa a tomar conta dele. Como está em João capítulo 16, versículo 8, 9 e 10, até o 11. O Espírito Santo vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo.
Espírito Santo vai convencer ele do erro, da maldade, do mundo, da vida de engano, da vida carnal, da vida natural. E vai agora convencê-lo a viver uma vida agora de santidade, pela palavra de Deus, obedecendo a ela fielmente, conforme ela manda. Uma vez que isto acontece, o ser humano passa agora a ter uma nova vida, saindo da condenação eterna e agora passando a adquirir a vida eterna. Saindo de uma situação de trevas para agora viver uma dimensão de luz. Saindo da morte e entrando diretamente na vida. Na vida projetada por Deus, planejada por Deus e outorgada por Deus através de Jesus Cristo. Coisa que ele fez, aceitando a Cristo, recebe essa premissa, essa promessa, essa bem-aventurança de vida eterna. O escape, o livramento de uma condenação que leva o ser humano ao abismo eterno, ao Hades, ao lago de fogo. Levando ele agora a ser um eleito candidato, eleito a entrar no céu, assim como Jesus também entrou. Então veremos nessa aula a respeito dessa importância do corpo humano, tão valorizada por Deus. No tópico número 1, nós temos a criação do ser humano. Nesse tópico nós temos a origem da raça humana, subtópico 1. A origem da raça humana. Na nossa declaração de fé, o documento, o livro que traz as doutrinas principais da Assembleia de Deus no Brasil, declara, ensina que fomos criados por um ato sobrenatural. O ser humano ele não foi criado de qualquer forma. Ele foi criado por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. O ser humano ele foi criado por um ato sobrenatural. Sobrenatural porque foi Deus quem criou o ser humano. Deus disse: façamos o homem no poder da sua santa palavra, no poder do seu santo comando, no poder da sua ordem. O ser humano passou a existir em uma forma de uma escultura, de uma estátua. Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida. Esse boneco, essa estátua passa agora a ser uma alma vivente, sendo agora o primeiro homem do mundo, Adão. E logo na sequência Deus faz a mulher, a primeira mulher do mundo, chamada Eva. Faz Adão dormir um profundo sono, e da costela dele remove uma costela, e dessa costela faz uma mulher. E essa agora é a sua adjuntora, companheira, auxiliadora, esposa, mãe de todos os seres viventes, e Adão também o pai de todos os seres viventes, de toda a humanidade. Então, o homem, conforme a palavra Adão, o homem ele foi formado do pó úmido da terra, como está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então a palavra Adão significando homens ou humanidade, aonde Deus formou a humanidade a partir deste criado por Deus, Adão e Eva. Atos 17 e 26, a Bíblia diz que de um só quem? Adão e Eva. Deus fez toda a raça humana, Deus fez toda a humanidade a partir de um só, o casal Adão e Eva. Então, logo Adão foi o primeiro homem a ser criado. Quando Deus criou, através de um ato sobrenatural e imediato, Adão foi o primeiro homem a ser criado. Conforme podemos ver em Gênesis capítulo 2, versículo 15, versículo 19 e versículo 20.
quando Deus está criando Adão e dando as ordenanças para com ele. E Eva, a primeira, tornou-se a primeira mulher formada do corpo de Adão. Como a gente já falamos aqui no início anterior. Foi a primeira mulher, foi Eva, formada do corpo de Adão. Removida uma costela de Adão, e dessa costela formou a mulher. Conforme podemos vermos aí em Gênesis capítulo 2, versículo 22, capítulo 3, versículo 20. Então vejamos que a origem da raça humana é uma origem divina. Qual a origem da raça humana? É uma origem divina, é uma origem de Deus. Passou a ser existente, passou a ser vivente a partir da vontade de Deus. Então, qual é a origem da raça humana? A origem da raça humana está em Deus. Ela é divina. Divina por quê? Porque o ser humano, ele recebeu do próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador dos astros e estrelas, planetas, fauna, flora, o Criador de todas as coisas, o que criou o mundo, o universo. Criou o homem, criou a mulher. Então, a origem da raça humana, o homem, a mulher, a humanidade que partiu deste casal, Adão e Eva, que originou deste casal, Adão e Eva, a origem da raça humana, ela é divina porque o próprio Deus deu parte dele para com o homem. Doou parte dele para com o homem, para com a humanidade. Qual é a parte que Deus deu à humanidade que pertence a ele? Deus deu o seu fôlego. Deus deu o ar. Deus deu o seu espírito. Então, a origem da raça humana é divina ou é de Deus. Não é um ato de um processo evolutivo. Não. É um processo, é um ato sobrenatural e imediato. Então, a partir de Adão e Eva, foi criada a humanidade. Então, a partir da união matrimonial entre um homem e uma mulher, a partir da relação sexual, a partir do encontro do óvulo com o espermatozoide, então ali já começa o ato sobrenatural e imediato de Deus criando um novo ser vivente, um novo ser humano. A partir desse momento, não precisa chegar a pisar na terra, mas a partir da ovulação, a partir do encontro destes gametas, masculino e feminino, então, ali já há o ato sobrenatural e imediato da origem divina. Eis a questão: por que não pode matar? Porque se Deus já gerou, se Deus já criou, então não se pode impedir o que Deus criou, formou, ainda que ainda esteja em processo de formação, ainda que, como o Salmo 139 vai dizer, como Jeremias capítulo 1, versículo 5 irá dizer, já é um ser vivo ali.
Então a origem da raça humana ela é divina, porque o próprio Deus deu o seu espírito, deu o fôlego de vida, soprou nas narinas do ser humano, do boneco, Adão. E a partir disto, já começa a originar, a partir da matéria-prima, como é normal. A matéria-prima gera o secundário. Assim aconteceu com a humanidade. A partir de Adão e Eva, multiplicou-se, povoou a terra, através da fecundação. Então nós temos aqui no subtópico número 2, a constituição do ser humano. A constituição, a composição do ser humano. Todo ser humano tem essa composição. Como também no subtópico 1, todo ser humano tem essa origem. Todo ser humano tem essa mesma origem, ou seja, origem divina. Então, o ser humano ele não foi originado pelo diabo, foi originado por Deus. Subtópico 2, nós temos agora a constituição do ser humano, ou seja, de que é composto o ser humano. Então veremos que o ser humano é composto de duas partes. Duas partes. Uma parte que é externa e a outra parte que é interna. A parte externa corresponde ao corpo, corresponde à carne. Você olhar para o ser humano, logicamente você vai ver o que? O externo. Vai ver o corpo, a carne, que é concreto, que é pegável, que é visível. E a outra parte é a parte interna. Que essa parte interna é chamada de homem interior. Esse homem interior ou parte interna corresponde à alma e o espírito. O homem interior é formado, é composto de alma e espírito. O homem exterior é composto pelo corpo, ou chamado também de carne. É a matéria em si. O interior é a alma e o espírito, ao contrário da parte 1, que é externa, que é corpo, que é carne. A parte 2, da composição do ser humano, é composto de alma e espírito. Por um lado, a parte 1 se pega, e por outro lado, a parte 2, que compõe o ser humano, chamada de homem interior, é a parte que é composta de alma e espírito, a qual não se pega e nem se vê. Então, o ser humano tem essa composição. O ser humano é formado dessas duas partes. Então, o ser humano sendo composto de duas partes, a externa e a interna, essas duas partes, que é determinada e chamada de tricotomia, que agora vai falar das substâncias que compõem o ser humano. O ser humano tem três substâncias. Quais são elas? A substância chamada aí de espírito, de alma, e a terceira de corpo. Essas três substâncias formam a tricotomia humana. Forma a tríade que compõe
Todo ser humano tem corpo, alma e espírito. Todo ser humano. Logicamente, porque ele foi criado por Deus, já com essa composição e com essa substância. Então, todo ser humano tem essas três substâncias: corpo, alma e espírito. Todo ser humano é formado de duas partes: a parte externa, que compõe o corpo, e a parte interna, que é composta de alma e espírito, que são duas substâncias, como também o corpo é uma substância. Então, nós temos aí que o nosso, conforme a Bíblia de Estudo Pentecostal, o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. Então, nosso espírito, que é uma das substâncias que compõem a tricotomia humana ou a constituição do ser humano, então o espírito é o componente, é a substância pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus, ou seja, a qual se testifica, inclina, a qual se anseia, a qual se inclina, a qual se anela por Deus. Então, nosso espírito, ele tem uma certa... Ele foi criado por Deus justamente para se inclinar para Deus, se voltar para Deus, se tornar para Deus. E a alma, diferente do espírito, é definida pelo aspecto da mente, emoções e vontade. Então, quando a gente falamos das nossas emoções, da nossa vontade, quando falamos aí da nossa mente, estamos levando em conta, em questão, a nossa alma. Então, corresponde essas funções, corresponde à nossa alma, né? As emoções, a mente, voltada aí à questão da vontade. Então, é a nossa alma em si que está agora entrando em cena. Então, quando o ser humano ele está anelante, ardente, desejoso por Deus, em buscar a Deus, então isto é o espírito, seu espírito se conectando com Deus, que logicamente leva em conta, que corresponde, logicamente, o espírito que está querendo se conectar, está se conectando com Deus, logicamente vai a alma e o corpo, logicamente, porque é uma tríade, é as três substâncias que para onde uma vai, a outra, logicamente, está intrínseca, está conjugada, está unida, pois é praticamente inseparável, desde que não haja a morte. Então, nós temos aí, o Espírito é o que leva o ser humano a ter comunhão com o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e a alma é aquela a qual é voltada à nossa mente, às nossas emoções e à nossa vontade. E o corpo, logicamente, é a parte que volta ao pó. Porque o ser humano ele foi criado do pó da terra, ele foi criado do barro, como popularmente falamos. Mas a Bíblia não vai falar barro, a Bíblia vai falar exatamente do pó da terra, né? Do pó da terra, não a expressão barro. Sendo que na Bíblia Sagrada, quando chegamos no Novo Testamento em especial, a gente teremos menções voltadas ao barro. Mas no Antigo Testamento teremos mais voltada à questão do pó, né? O pó, que não deixa de ser o barro, certo? Terra.
Então nós temos aí, o corpo é a parte que volta ao pó. Quando é que esse corpo volta ao pó? É quando, logicamente, o ser humano, ele que é composto de duas partes. A externa, que é corpo, e a interna, alma e espírito. Então, quando alguém morre, então o que acontece é que a parte externa, que é o corpo, que corresponde ao corpo, à carne, essa parte ela se desintegra, ela volta ao pó, ela torna o pó, ela volta à terra, ela regressa à sua origem, de onde ela foi tirada. É por isso que o ser humano, ele ao morrer, ele logicamente ele é enterrado, e com alguns anos ele volta agora a se desintegrar, desaparecer integralmente, seja osso, seja qualquer uma área do corpo, osso, carne principalmente, que é a que mais a que mais se desintegra mais rápido, e até mesmo o próprio cabelo também se desintegra. Claro que tem uma diferença de tempo para cada elemento deste. Então a gente temos que a palavra de Deus, ela vai nos dizer, se não me falha a memória, em Eclesiastes capítulo número 12, exatamente, Eclesiastes capítulo número 12, versículo número 7, está escrito assim: e o pó volte à terra. Veja, falando sobre o pó, não barro. E o pó volte à terra, como o era. Como era o quê? Como era a terra. Como era o pó. Ou seja, sem forma. Quando o corpo, alguém morre, então o corpo volta à terra, então ele volta a ser pó, ou seja, se desintegra e deixa de ser aquele corpo. Se desintegra literalmente. Então, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então vejamos que quando alguém morre, o que acontece é que agora esse corpo, ele se desfaz sobre a terra. Ele desaparece sobre a terra, mas o espírito não. O espírito não desaparece. O espírito não se desintegra. O espírito não se desfaz. Não se desfaz. Mas ele torna, como disse Eclesiastes, Salomão, versículo 7 do capítulo 12, ele volta ao Deus que o deu. Ou seja, uma vez que uma pessoa morre, imediatamente esse espírito, a qual faz parte de sua composição, que é a parte imaterial, a parte alma e espírito, então ele volta para Deus. Quando Jesus estava no alto da cruz, quando Jesus estava para morrer literalmente, morrer, seu corpo esfriar, seu corpo ficar rígido cadavericamente, seu corpo perder a sensação, os sensores, motores térmicos, etc., suas funções vitais, Jesus chegou a declarar e dizer para o Pai exatamente o que Salomão disse aqui: o Espírito volta para o Deus que o deu. Jesus disse para Deus, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Jesus estava dizendo exatamente o que Salomão escreveu, 12:7 de Eclesiastes. É assim que acontece. É assim que acontece. Então o ser humano, ele vem com essa tricotomia, mas quando morre, há essa divisão. Há essa divisão. Então vejamos que o comentarista, trazendo em questão aqui a questão
a constituição do ser humano, o ser humano ele é composto dessas três substâncias ou dessas duas partes, que não deixa de ser três substâncias: alma, espírito e corpo. Então, tanto o corpo como a alma, como o espírito, que estão dentro de um mesmo elemento único, chamado corpo, que é o ser humano em sua integridade, completude. Então, o ser humano ele tem que estar em verdadeira santidade, em verdadeira pureza, para que quando ele vier a morrer, quando ele vier a deixar este mundo, seu espírito, sua alma, voltar para Deus, que o deu. Mas quando o ser humano vive no pecado e morre no pecado, pecado é errar o algo. Significa errar o algo. Significa morrer fora da vontade de Deus. O que é morrer fora da vontade de Deus? É morrer no pecado. O que é morrer no pecado? É morrer sem estar no caminho que Deus queria que ele estivesse. Quem é o caminho? Jesus. Ou seja, morrer sem Jesus. É uma perca. É uma destruição. É uma morte que este tem, de maneira dupla. Primeiro, a morte física, que agora o corpo vai tornar a terra e se desintegrar, se desfazer. E segundo, ao mesmo tempo, devido ao pecado, que ele veio a perecer no pecado, é a morte eterna, que é a separação eterna do homem para com Deus, definitivamente, eternamente, sem mais nenhuma chance de clemência, perdão. Então Deus deseja isso, fechando a constituição do ser humano é corpo, alma e espírito, formado de duas partes, exterior e interior. Exterior formada do corpo ou carne, e interior formada, composta de alma e espírito, que é o imaterial, que é o que não se pega e nem se vê, sendo que é formado o corpo humano integralmente de corpo, alma e espírito, a qual o espírito é o que se conecta com Deus em comunhão. A alma é a sede das emoções, é a sede da vontade, é dos pensamentos. E o corpo é o embrulho que armazena o imaterial, alma e espírito. Uma vez que acontece um amor, há essa separação. O imaterial, alma e espírito, deixa o material exterior, corpo, e se separa. O corpo vai para a terra, se desintegra. Alma e espírito, dependendo, volta para Deus. Dependendo, não vai para Deus. Vai para baixo. Vai para a terra, vai para o inferno. Vai para longe de Deus eternamente. Terceiro subtópico, a queda e restauração humana. A queda. A Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser, ou seja, de nossa composição. E qual é a nossa composição? Corpo, alma e espírito. Então a Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser
foram afetadas pelo pecado. Todas. As áreas do nosso ser foram afetadas pelos nossos pecados. Pelo pecado de Adão e Eva cometidos lá no Éden, no início da humanidade. Capítulo 7 de Romanos, versículo número 23, 20 ao 23. Capítulo número 7, versículo número 20 ao 23 de Romanos, está escrito assim, sobre essas áreas afetadas. Mas vejo nos meus membros outra lei, que trabalha contra a lei do meu entendimento, e que prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, o pecado, ele comprometeu todas as áreas do ser humano. Todas. Levando o ser humano realmente a viver longe de Deus. Então, a teologia sistemática, conforme ela, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado integralmente. Ou seja, se o ser humano ele for afetado espiritualmente, ele é afetado naturalmente. Se ele for afetado no espírito, também é afetado na alma e também, logicamente, no corpo. Se ele for afetado no corpo, também é afetado, claro, pelo pecado, ele também é afetado na alma e no espírito, a qual os dois, interior, alma e espírito, são afetados, logicamente, através do corpo. Ou seja, por exemplo, quando o ser humano ele se prostitui, por exemplo, quando ele comete o adultério, quando ele comete a cobiça, ele está o quê? Pecando. Então, quando ele peca, ele está pecando contra o corpo. E se ele peca contra o seu próprio corpo, logicamente, dentro do corpo dele, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, então, logicamente, esse corpo que está armazenando a alma e o espírito, afeta a estes de igual modo. Ou seja, a prostituição afeta o corpo, que por sua vez também afeta a alma e o espírito. Então, eis a questão que se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente, completamente. O comentarista diz assim, desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito quanto à alma e no corpo. Ou seja, por esse fato, para que o ser humano não afete nem a alma nem o espírito, nem tampouco o corpo, requer que ele viva uma vida irrepreensível, uma conduta irrepreensível, tanto na alma como no espírito e principalmente no corpo. Isso equivale a dizer que é para viver uma vida de santidade, como propriamente a palavra de Deus diz que é para viver em santidade, tanto na alma, no espírito, como no corpo. Irrepreensíveis, justamente adequando para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então vejamos que, concluindo, o comentarista diz assim, isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial. Qual é a parte material? O corpo. Qual é a imaterial? Alma e espírito. Então, isso quer dizer, ou seja, a santificação, que deve estar na conduta do cristão, requer na conduta do cristão. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte
material e imaterial do homem. Ou seja, as duas partes. Material, corpo, imaterial, alma e espírito. Então, a santificação atinge essas duas áreas, sendo assim, colocando estas duas áreas irrepreensíveis diante de Deus, ou seja, de acordo com Deus deseja. Contudo, essa restauração, essa conduta, somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Então, para o ser humano viver essa vida, que justamente é do agrado de Deus e é da vontade de Deus, e Deus muito deseja, o ser humano precisa viver logicamente. Só é possível ele viver através do sangue de Cristo. Como assim? Aceitando a Jesus. Aceitando o sacrifício que Jesus fez lá na cruz por ele, pela humanidade. Enquanto o ser humano não aceitar esse sacrifício, então não é possível ele viver essa vida que Deus justamente deseja que ele viva, ou seja, viver de acordo com a vontade de Deus. Então, quando ele aceita esse sacrifício, então ele entra no processo de vontade de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus, do projeto de Deus. Então, agora ele passa a viver pela ação do Espírito Santo, conduzida pela ação do Espírito Santo. E, logicamente, pela palavra de Deus, ou seja, é a palavra de Deus quem vai orientar ele. É a palavra de Deus quem vai encaminhar ele, quem vai mostrar a ele, quem vai conduzir ele, quem vai mostrar a ele o caminho que ele deve seguir. O caminho da vontade de Deus. É por isso que o salmista, Salmo 119, versículo 105, ele disse assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é somente através de aceitar o sacrifício de Jesus, aceitando o sacrifício, o Espírito Santo vai passar a atuar dentro dele, atuando e conduzindo ele, e logicamente conduzindo ele, porque agora ele vai ser agora orientado pela palavra, e a palavra é quem vai mostrar a vontade de Deus para a vida dele. Então ele vai viver de acordo justamente com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente viva uma vida de santidade, não de imundícia, uma vida de pureza e não de imundícia. 1 Tessalonicenses capítulo número 4, versículo número 7, a Bíblia diz que Deus não nos chamou para a imundícia ou para a prostituição, mas Deus nos chamou para a santificação, ou seja, viver de acordo com a sua vontade. Quando Jesus veio do céu à terra, ele veio para viver de acordo com a vontade de Deus. Por isso que ele não pecou. Por isso que ele não errou. Uau! Pecando deliberadamente. Então, você pode perguntar, mas por que o ser humano peca? Logicamente, porque o ser humano ele foi originado por Deus, sim, foi. Mas o ser humano ele foi maculado através da ação de Adão e Eva. Logicamente, principalmente, Eva pecando, comendo do fruto que Deus proibiu. Que fruto era esse? Era o fruto da árvore em si? Não, era a desobediência. Logicamente, equivalia ao fruto da árvore, mas não era somente o fruto da árvore. O que estava ali diretamente era a obediência. Obediência. E se eles comeram do fruto que Deus proibiu, logicamente estava diretamente ali entrando em cena a transgressão, a desobediência. Então vejamos que só é possível o ser humano ser restaurado, ou seja, viver de acordo com a vontade de Deus, se ele se voltar para Deus através do sacrifício de Jesus, aceitando Jesus. Aí o Espírito Santo vai tomar conta da vida dele e ele agora vai viver pela palavra. É por isso que o ser humano que tem uma vida mudada, ele é um examinador das Sagradas Escrituras. Ele é um leitor devoto das Escrituras. Ele é um ouvinte assíduo das Escrituras, da palavra de Deus. Ele é um amante da palavra de Deus. Ele gosta da palavra de Deus. Ele medita na palavra de Deus.
justamente para poder viver de acordo com a vontade do eterno e poderoso Deus, desfrutando das suas beneficências sobre a sua vida. Então, no tópico número 1, nós vimos aí a questão da criação do ser humano, que o ser humano foi criado com toda essa valiosidade e elegância da parte do Senhor nosso Deus, toda essa essência, toda essa composição, toda esse sobrenatural. Então Deus criou o ser humano com toda essa importância. Tópico número 2. No tópico número 2 nós temos aí a visão bíblica do corpo. Na parte exterior do homem, qual é a parte exterior do homem? A parte exterior do homem equivale ao corpo ou à carne. A palavra corpo no grego é soma. Soma, que equivale à palavra corpo, que equivale à parte exterior do ser humano, que é o corpo, a carne. A palavra carne vem do grego sax, que equivale aí ao exterior do homem, o corpo. Tanto carne como corpo equivale à parte exterior do homem. Então, ambos os termos, tanto sax do grego como soma do grego, que equivale à palavra corpo ou carne, ambos os termos, corpo ou carne, sax ou soma, ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana, ou seja, indica a composição material do ser humano, que é justamente, logicamente, simplesmente, resumidamente, o corpo ou a carne. Então, o corpo, esse corpo, que é o exterior do homem, é o invólucro, ou seja, é um embrulho. Então, a alma e o espírito está embrulhada, está armazenada dentro do corpo ou invólucro. Então, o corpo é o invólucro da parte imaterial do ser humano, ou seja, o corpo é o embrulho, é o armazenamento da alma e do espírito. O espírito e a alma não se vê. Interessante como Deus é sábio. Deus, ele pegou a alma e o espírito e colocou dentro do corpo. Dentro do corpo. Então esse invólucro, esse corpo que armazena o imaterial, alma e espírito do ser humano, então esse corpo, que é esse embrulho, que é esse armazenamento, esse corpo ele envelhece e morre. E quando morre é a ocasião em que a alma e o espírito deixam o corpo. Então o corpo armazena o espírito e a alma. Por ocasião da morte, a alma e o espírito deixa esse corpo, sai desse corpo. Por quê? Porque alguém pode enterrar um corpo, mas não enterra o espírito e a alma. Porque o espírito e a alma são eternos, enquanto o corpo não é eterno, é temporal, é momentâneo. É por isso que ele envelhece, é por isso que ele adoece e, logicamente, morre. Então, nós temos aqui, no capítulo 35, versículo número 18, um exemplo
exemplo clássico, a gente vamos termos o nascimento de um bebê e ao mesmo tempo a morte, justamente trazendo em cena a questão de que o corpo, quando morre, o espírito e a alma saem dele e o corpo fica para se desintegrar e voltar ao pó de onde foi tomado, formado, originado. Matéria, que é justamente Raquel. Ela vai dar à luz a um filho que é Benjamim. Ela morre. E logicamente o espírito e a alma deixa o corpo. Em Tiago, capítulo número 2, versículo 26, a Bíblia diz: assim como o corpo sem o espírito está morto, ou seja, um corpo sem o espírito, um corpo sem o imaterial, está morto. Um corpo sem o espírito, sem a alma, então esse corpo ele fica frio, ele não tem temperatura. Ele não vai ter 40 graus, 37 graus, ele não vai ter, não. Ele vai esfriar, ele vai gelar. Que ao mesmo tempo, logicamente, pelo fato do espírito não estar nele. Enquanto tem o espírito, enquanto está com aquela sintonia do imaterial com aquela união do imaterial com o material, que é o corpo e espírito, corpo e alma, essa tricotomia, enquanto ele está conjuntiva, em conjunto, então a respiração e todas as funções vitais que um ser humano tem, batimentos cardíacos e etc. Mas quando o espírito sai, então, logicamente, passa a considerar um óbito, uma morte. Então, assim como o corpo sem o espírito está morto, é justamente o que Tiago escreveu em sua carta universal, capítulo 2, versículo 26. Então, na nossa declaração de fé, nós temos o seguinte, que a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mau e insignificante, como muitos alegam, ou seja, que o corpo não serve para nada, né? A ideia de que o corpo, a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mal ou insignificante, ou seja, que tudo que se faz pecando deliberadamente, se prostituindo, adulterando, a prostituição, a impureza, a toda depravação, tudo que se faz com o corpo, isso não afeta a alma, isso não afeta o espírito. Essa ideia é equivocada, é errada, e justamente a nossa declaração de fé, a nossa visão bíblica rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mal ou insignificante, ou seja, sem importância. O corpo é importante, e o corpo precisa ser preservado, conservado, para justamente não afetar toda a sua constituição, toda a sua composição, todas as suas substâncias no geral. Aonde como muitas adorações dos gregos, dos pagãos, que a prostituição estava em cena, alegando que aquilo seria uma forma de adorar a Deus, e Deus não seria, Deus não rejeitaria. Ao contrário, Deus rejeita.
Deus detesta, abomina, porque Deus dá importância tanto ao corpo, como à alma, como ao espírito, ou à composição geral. Então Deus dá muita importância. Então nós temos aí a parte exterior do homem, que é o corpo. E esse corpo, ele é super importante. Ele não é insignificante. Ele não é insignificante. Ele é super importante. Subtópico 2, nós temos aí Templo do Espírito Santo. Falando sobre a questão aí, a visão bíblica do corpo. O corpo, no subtópico 2, é templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo porque revela que esse corpo é uma habitação, é uma morada, é uma casa do Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai morar numa casa imunda, numa casa de prostituição, numa casa de adultério, numa casa que o pecado reina. Não, o Espírito Santo jamais irá morar em uma casa assim. Porque o seu nome é Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo numa casa imunda, num corpo imundo, num corpo adúltero, num corpo que se prostitui, num corpo que adultera, num corpo que cobiça, num corpo que vive no pecado. Imagine. Esse corpo para o Espírito Santo, mesmo esse corpo estando vivo, esse corpo está morto, porque o Espírito Santo não pode habitar nele. Então, para o Espírito Santo ou para Deus, esse corpo está morto. E Deus não pode habitar onde há morte. Ele habita onde tem vida. E o que é que está matando aquele corpo? O pecado. Então, para Deus habitar naquele corpo, o pecado precisa sair daquele corpo. E, logicamente, só sai através de Jesus, do sangue de Jesus. Através do Espírito Santo, através da obediência à palavra de Deus. Então, templo do Espírito Santo, subtópico 2. As Escrituras declaram que o corpo não é para a prostituição, mas é para o Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, parte B. Isso significa que o corpo pertence ao Criador. Quem é o Criador? Criador aqui é C maiúsculo. Criador é Deus. Quem criou o corpo? Não foi o diabo. Quem criou o corpo foi Deus. E tanto Deus criou o corpo, como Ele também deu a alma e o espírito para com esse corpo. Por isso que o corpo passou agora a ser uma alma vivente, porque até outrora, até antes, Deus soprava o fôlego de vida, dando o espírito e a alma. Esse corpo era como que fosse um boneco ou uma estátua, uma escultura, uma imagem. Tendo boca, mas não falava, olhos, mas não via, nariz, mas não cheirava, mãos, mas não apalpava, pés, mas não conseguia andar. Nada se exercia, se executava. Mas Deus soprou, dando o espírito e alma para com este boneco ou escultura ou estátua, passando a ser alma vivente. Tricotomicamente, corpo, alma e espírito. Então isso significa que o corpo pertence ao Criador, a Deus. E a Ele, Deus, esse corpo, essa tricotomia, o ser humano, no geral, deve estar unido. Deve estar com Deus. Não sem Deus. Não sem Deus. Então, em 1 Coríntios, nós lemos aí do capítulo 6 que os corpos dos salvos, daquele que aceitou Jesus, que o Espírito Santo habitou e que ele vive pela palavra, que os corpos, lemos que os corpos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. Olha só, os corpos são membros metaforicamente do corpo de Cristo. Por isso eles não devem, esses corpos não devem praticar atos imorais, prostituição, adultério. Então, por isso, esses corpos não devem praticar atos imorais.
Logo em Romanos, Paulo vai dizer, capítulo 6, versículo 13, Paulo diz mesmo assim, ó, que não devemos apresentar os nossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, de pecado. Não devemos apresentar os nossos membros. Que membros são esses? Mãos, pés e todo o nosso corpo no geral. Não devemos apresentar os nossos membros, nosso corpo, nossa vida, nossa composição como um instrumento do pecado, ou seja, para servir ao pecado, para praticar o pecado e levar o pecado adiante, executando, exercendo, fazendo, desejando. Aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo de Cristo. Se ele é o corpo a qual Deus habita, imagine ele agora se prostituindo, está pecando contra. Agora imagine se esse corpo agora pode pecar contra, pecando, se ele pode agora estar no pecado e ao mesmo tempo com Cristo sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Aí como é que esse corpo que tem Cristo sobre a sua vida vai se unir a uma prostituta, que a Bíblia chama de meretriz? Como pode? Jamais Cristo se unirá a uma meretriz. Porque Cristo é santidade, é santo. Ele não pode compactuar com a imundícia, a impureza ou o pecado. Aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois um resgate de um alto preço foi pago por Cristo, tornando o crente templo, morada do Espírito Santo. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. Então, o ser humano que é o templo, o corpo que é o templo de Deus, morada de Deus, para a habitação de Deus, jamais, nunca deve esse corpo ser profanado. Jamais esse corpo pode ser profanado. Jamais ele pode ser tornado imundo, se tornar imundo por alguma impureza. Jamais. Ao contrário, o corpo que é santuário de Deus, morada de Deus, a habitação de Deus, esse corpo deve ser preservado em santidade, cuidadosamente, atenciosamente, zelosamente. Tem que ser zeloso com o nosso corpo para com Deus, porque Deus ele não vai habitar em templo imundo, em corpo imundo, que não há uma santificação. Então a importância do corpo aí no tópico número 3, na visão do corpo, na visão bíblica. Então o corpo é o que? É a parte exterior, onde armazena o interior, alma e espírito. O corpo é a habitação de Deus, ou seja, um santuário. É um lugar exclusivo para Deus atuar, morar, habitar, estar. E não pode ser profanado por impureza alguma. Seja por mentira, seja por adultério, seja por prostituição, por pornografia ou por qualquer outro tipo que venha profaná-lo. Esse santuário que é lugar de habitação de Deus não deve ser profanado por coisa alguma. Subtópico 3, nós temos aí glorificado na ressurreição. Então nós temos aí o corpo
glorificaram na ressurreição. E o comentarista diz assim: a ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte. Ou seja, quando Cristo ele ressuscita, uma vez que ele morreu, e a parte imaterial deixou o corpo, e quando ele ressuscita, ele aniquila o império da morte. Significando o quê? Significando que aquele que tinha o império da morte, quem é que tinha o império da morte? Deus? O homem? Ou o diabo? Quem tinha o império da morte era o diabo. Era um terror que deixou a humanidade apavorada. Mas Cristo, uma vez que morre, e morreu sem pecado, ressuscita justamente porque morreu sem pecado, e justamente essa ressurreição estava agora derrotando a morte e tirando o império, tomando o domínio daquele que estava dominando a morte. Quem era que estava dominando a morte? O diabo. Então Cristo, uma vez que ressuscita, ele agora toma esse domínio. E agora o diabo não tem mais domínio sobre a morte. Então, uma vez que o ser humano ele se volta para Deus, aceitando a Cristo, recebendo o Espírito Santo e andando pela palavra de Deus, então agora a morte não tem mais domínio sobre ele. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 15, por volta do versículo 54, vai dizer a palavra de Deus, Paulo declarou dizendo que era honrado agora o próprio Jesus, quando estava ressuscitando, quando estava agora ressurgindo, seria tipo agora dizendo assim: me dá o império da morte, me dá o domínio, agora é comigo, agora está comigo. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Onde está, ó diabo, o teu império? Cadê? Eu derrotei o teu império, eu derrotei o teu poder, eu tomei o teu domínio. Então aquele que aceitar a Cristo recebe essa libertação da morte, essa libertação do pecado, essa libertação das garras do imperador chamado diabo. Conforme você pode ver aí em Hebreus capítulo número 2, capítulo 2, versículo 14, versículo 15, a Bíblia diz que ele tomou o império daquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo, e livrou a todos que estavam com medo da morte por toda a vida. Então Jesus ele fez isto e garantiu a nossa ressurreição, ou seja, a ressurreição de Jesus também garantiu para nós essa ressurreição. O ser humano ele pode agora, na parte material, voltar ao pó, mas no imaterial volta para Deus. Mas quando Jesus vier com o arrebatamento, vai agora unificar novamente alma e espírito e corpo agora. O corpo vai voltar a se refazer, recebendo a alma e o espírito e recebendo a glorificação e agora subindo ao encontro de Deus, de Jesus nos ares, a subir para o céu e viver eternamente com Deus. Então a morte, a ressurreição de Jesus garantiu, a morte e a ressurreição de Jesus garantiu a nossa ressurreição. 1 Coríntios 6, 14, 4 e 14 de 2 Coríntios. 1 Coríntios 6, 14, 2 Coríntios 4 e 14. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário. Que estado intermediário é esse entre a morte e a ressurreição? Uma pessoa que morre e morreu na santidade, essa pessoa, o corpo dela foi para a terra, se desintegra. Mas sua alma e seu espírito voltam para Deus. Vai para um lugar chamado paraíso. Paraíso. E esse paraíso é um lugar intermediário entre céu, entre paraíso e céu. É o intermédio entre céu, é o paraíso. Uma pessoa que morre na santidade, ela morre e vai para o paraíso.
E quando Jesus voltar, chamado aí o arrebatamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17, então vai sair do paraíso e vai para o céu. Então, o lugar intermediário de alguém que morreu na santificação, na santidade, ou seja, dentro da vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, é o paraíso. É o paraíso. Salmo número 116 e versículo número 15, ou 116, versículo número 15, está escrito que preciosa é a morte do Senhor aos seus olhos. Ou seja, porque quando alguém morre na santificação, para Deus foi um lucro, para Deus foi um ganho, porque este não se perdeu, o diabo não ganhou, mas o diabo perdeu. E este vai para o paraíso. E Jesus vindo, repito, ele vai sair do paraíso, que já é bom, e vai para o céu, que é muito melhor. Muito melhor. Mas também o lugar intermediário é um estado intermediário também, não somente para quem morreu na santificação, mas também para quem morreu no pecado. Quem morreu no pecado vai para um lugar também intermediário. Que lugar intermediário é esse para a pessoa que morreu no pecado? Para a pessoa que morreu sem Deus e sem salvação. O lugar intermediário para este é o inferno. É o inferno. O inferno é um lugar de tormento, é o Hades. Conforme está escrito em Lucas capítulo 16, versículo 22 ao 31. O lugar de tormento para aquele que morreu no pecado, para aquele que morreu fora da vontade de Deus, para aquele que morreu sem aceitar Jesus, sem obedecer fielmente a Ele, sem viver pelo Espírito Santo. Então vai para este lugar intermediário, chamado de Hades. E uma vez que vier o juízo final, que é o final de tudo, Apocalipse capítulo 20, versículo do 11 ao 15, então ele vai sair desse lugar que já é ruim e vai para um pior. Um pior. Que lugar pior é esse? Vai sair do lugar de tormento que já é ruim, que é chamado de Hades, e vai agora para ser lançado no lago de fogo. Imagine. Lago de fogo. Justamente porque não quis viver uma vida segundo a vontade de Deus. Você pode ler em Apocalipse capítulo 20, versículo do 11 ao 15, em especial 14 e 15. Então a glorificação, glorificado na ressurreição, então o corpo será glorificado. Ou seja, glorificado porque agora vai ser transformado em um corpo semelhante ao de Jesus, quem morreu na santidade. Conforme o de Jesus, Filipenses 3, 21. E igual ao de Jesus, justamente para poder entrar no céu. Então o ser humano terá um corpo glorificado na ressurreição. Essa ressurreição aqui do corpo glorificado, que é o corpo imortal, um corpo que não morre, aquele corpo que voltou à terra se refaz, recebe a alma e o espírito e se transforma num corpo igual, semelhante ao de Jesus, Filipenses 3, 21. Uma vez glorificado, esse corpo agora vai subir ao encontro de Jesus nos ares, que estará sobre os ares, e Jesus levará ao céu. Então todas as pessoas do mundo que passaram por esse mundo, mas morreram na santidade, terão seus corpos glorificados. Voltarão a viver novamente, reviver novamente, e agora eternamente, sendo de maneira glorificada, sendo de maneira imortal, sendo de maneira incorruptível, sendo de maneira celestial, espiritualmente agora glorificado, devido à santidade.
Então, contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus, justamente porque não teremos agora a ressurreição de um corpo a qual pereceu, mas de um corpo que agora será transformado em uma dimensão celestial, em uma categoria qualificada ao céu, em uma habitação exclusiva ao céu, que é justamente o corpo a qual Jesus recebeu depois da ressurreição. Não um corpo carnal, mas um corpo espiritual, um corpo glorificado, melhor dizendo, um corpo concreto, sendo glorificado, um corpo celestial. Porque carne e sangue, ou seja, esse corpo, essa carne, esse sangue que circula, não vai mais circular na glorificação. Porque será um corpo agora extraordinário, incrível, um corpo que traspassa uma parede, assim como Jesus traspassou quando ele ressuscitou, estando os discípulos trancados no cenáculo, as portas fechadas, Jesus traspassou, apareceu, atravessou a parede, etc. Por quê? Porque um corpo glorificado, um corpo magnífico, majestoso e poderoso. Então nós temos aí a visão bíblica do corpo tem a ver com o exterior do homem, com a imagem do templo do Espírito Santo, com a ressurreição e a glorificação final, que é o último estado que o homem receberá da parte de Deus, que é esse estado final aí da glorificação, igual ao de Jesus. Tópico número 3 e último, nós temos aí a visão secular do corpo. Tópico número 3, a visão secular do corpo. Nós temos aí o hedonismo e narcisismo. No hedonismo, nós temos aí, se refere à vida, o estilo de vida em que a ostentação do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Ou seja, no hedonismo é justamente quando o ser humano justamente tem essa questão de priorizar o prazer, priorizar seus desejos, priorizar as suas vontades. Então o hedonismo ele atenta para si mesmo. É o estilo de vida em que a ostentação do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Ou seja, nesse sentido, tudo é permitido. É o hedonismo. É o homem no seu próprio egoísmo, vivendo o seu próprio egoísmo, atentando somente para si. Então o hedonismo ocorre. Então a visão secular do corpo atualmente é isto. Então está atentando para as suas prioridades, para os seus prazeres, está ostentando. Então não se importa com o corpo, se vai desagradar a Deus ou não. Não está se importando com as suas prioridades, com as suas vontades, com os seus desejos, com o seu egoísmo. E ali, com esse desejo e seu egoísmo, agora ostenta. Ou seja, vulgariza o corpo, sensualiza o corpo, divulga, explora e aí por diante. Esse corpo que deve ser preservado santificadamente. Então, tudo é permitido nesse aspecto aqui do hedonismo. E nós temos aí o narcisismo. O narcisismo que é justamente o amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. Ou seja, é uma pessoa que é semelhante, está relacionada ao hedonismo. Hedonismo e narcisismo, podemos dizermos que andam juntos. É quando uma pessoa hedonista ostenta seu prazer, seu estilo de vida, e o narcisismo que gosta de se mostrar, se exibir, é justamente quando cultua a sua própria imagem. E o que mais se vê hoje é as pessoas cultuando sua imagem. As pessoas querendo ganhar uma curtida, ganhar um comentário, ganhar um compartilhamento, uma visualização. As pessoas querendo ganhar ibope,
As pessoas querem ganhar a fama. Isso é o narcisismo, as pessoas cultuando a si próprias. É o amor excessivo. As pessoas estão preocupando-se com o supérfluo, com a vaidade, com a ostentação, voltada ao hedonismo, e não se preocupa com o que realmente é essencial, vital para a sua vida. As pessoas estão se preocupando com a sua própria imagem, enquanto não estão se preocupando com seu próprio caráter, com os valores morais, reais e absolutos, como respeito, honestidade, como qualidade, caráter, como palavra de verdade. Viver a sua própria realidade, não manifestar ou caracterizar uma imagem que não é própria sua. É uma imagem filtrada, é uma imagem editada, é uma imagem montada. É uma vida, é um estilo de vida a qual não é realmente uma realidade. É apenas uma farsa. Então o hedonismo e o narcisismo circula dentro de toda esse contexto. Então o indivíduo narcisista, o narcisismo, que é o amor excessivo que uma pessoa tem por si própria, esse indivíduo que de modo insensato persegue o corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado. É o narcisismo, é o narcisista, cultuando a sua própria imagem, querendo ser admirado, querendo ser realmente agora admirado, comentado, popularizado, influente. Onde a visão secular do corpo é isso hoje em dia. As pessoas têm o maior prazer em postar nudes, fotos ou vídeos despidos completamente. Não importa se é um homem, não importa se é uma mulher, não importa se é uma menina, não importa se é uma jovem, não importa se é uma mulher adulta ou veterana, como vice-versa no masculino de igual modo. Mas está querendo alimentar o hedonismo, alimentar o narcisismo. Então as pessoas estão se vulgarizando o corpo, fazendo profanações, depravações com o corpo, a qual deve ser muito zelado, porque ele precisa e deve ser habitado por Deus. Segundo subtópico, erotização e libertinagem. Erotização é justamente corroborando com o subtópico 1, hedonismo e narcisismo. Erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Ou seja, macho e fêmea Deus criou. Deus criou a sexualidade. E justamente para se complementarem, macho e fêmea. Então, portanto, não se trata de algo impuro, ou seja, o sexo que Deus criou, sendo agora criado Adão, um homem, macho, masculino, sendo criado Eva, uma mulher feminina, uma fêmea. Então, portanto, não se trata de algo impuro. Quando Deus criou macho e fêmea, criou a sexualidade. Então, não se trata de que Deus criou algo impuro, não. É puro.
A sexualidade, o sexo, criado por Deus, não foi impuro, foi puro. Tem a ver. Deus criou para que realmente viesse a ser feito. Então o pecado não está no sexo, na sexualidade, no sexo, no ato sexual, mas na perversão de seu propósito. Ou seja, praticar o sexo não tem pecado nisso. Mas praticar o sexo sem o propósito ao qual Deus criou, aí tem pecado nisso, que é justamente a fornicação, sexo antes do casamento, a prostituição, que é sexo fora do casamento, o adultério é o sexo fora também do casamento, ou seja, deitar-se com outra pessoa que não é o seu parceiro ou parceira. Então, o pecado não está no sexo, mas sim na perversão, ou seja, como ele é feito e com quem ele é feito. Então está na perversão o pecado, não no sexo, está na perversão, está na maldade, está na intenção, né? Está no desvio do propósito ao qual ele foi criado, na finalidade a qual ele foi criado. Porque quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou para que eles realmente viessem a ter sexo, para multiplicar. E Deus fez o casamento entre Adão e Eva. Então, na nossa declaração de fé, na nossa visão bíblica, a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Então o sexo ele deve ser praticado, mas dentro do matrimônio, ou seja, quando se casa, não é fora do casamento. Hoje se vê menininhas, hoje se vê a mulherada, hoje se vê a vulgaridade, mulheres que não se valorizam, mulheres que não se dão o seu devido valor, seu corpo é usado por muitos, talvez no mesmo dia, na mesma noite, e por muitos sem compromisso, por estranhos. Não, Deus fez o sexo para que realmente viesse a ter, mas sim após o casamento, dentro do casamento, não fora do casamento, mas no casamento e com limites, com regras, para que não venha a ofender a Deus, porque quando o homem e a mulher, mesmo casado, dentro do que Deus exigiu, mesmo casado, vem a sair dos limites que Deus estabeleceu, então isto ofende a Deus e isso se torna um pecado. Hebreus capítulo número 13, versículo número 4. A Bíblia diz que seja o vosso leito sem mácula, ou seja, sem pecado. Vosso leito, vossa cama, do casal sem pecado. Por quê? Porque senão corre o risco de você ir para o inferno, justamente pelo ato fora do propósito divino. Então vejamos. Todavia, em nossos dias, Deus criou com essa finalidade. Mas olha o que vamos ver. Todavia, sobre a erotização e libertinagem, que é a liberdade hoje que está sendo dada para com o corpo, e o corpo sendo como que fosse um produto que estivesse numa prateleira e agora tivesse um preço, um valor, e alguém pode chegar lá e comprar. Então essa erotização, essa degradação do corpo, que logicamente afeta a alma e o espírito, pelo fato do pecado, e libertinagem, porque essa liberdade está crescendo a cada vez mais. Então, todavia, Deus criou com esse propósito, o relacionamento, o sexo, que deve ser praticado no matrimônio, no casamento. Nem antes do casamento, nem fora do casamento.
Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, nas redes sociais, nas artes, nas músicas e literaturas. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas, proibidas. Então, as mídias, as literaturas, as músicas têm erotização e libertinagem, tem pornografia. E menininhas, criancinhas, jovens, anciãos, cantam, ouvem na maior liberdade, sem nenhuma rejeição. Tudo isso é o que? A erotização e a libertinagem que justamente estão fazendo na visão secular do corpo, que compromete toda a tricotomia ou composição ou constituição do ser humano, corpo, alma e espírito. Então, todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, nas artes, nas músicas e literaturas. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. E estimula. As mulheres andam nuas nas ruas. E se for numa praia, principalmente. Isso não é da vontade de Deus, isso não está na vontade de Deus, isso não é aprovado por Deus e isso é detestável por Deus, porque Deus ele não aprova em hipótese alguma a erotização e libertinagem sexual, a vulgarização do corpo. Deus ele não aprova. Terceiro subtópico: libertinagem e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio, pode escolher. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Se ele for escolher, ele pode tomar suas decisões e se autogovernar. Somos livres, porém, somos livres sim para tomar as nossas decisões e se autogovernar. Somos livres sim. Temos essa capacidade de escolha dada por Deus, livre-arbítrio. Porém, todos os nossos atos, ações, condutas serão alvos do juízo divino. Serão levadas em contas diante de Deus tudo que o ser humano fizer. Eclesiastes 12:14, a Bíblia diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal, tudo que foi praticado através, por meio do corpo. Então, o ser humano ele pode fazer o que quiser, porém, uma coisa certa, ele vai prestar conta diante de Deus. Se ele morreu na prostituição, ele vai prestar conta diante de Deus. Se ele morreu no adultério, ele vai prestar conta diante de Deus. Se ele morreu na libertinagem, na erotização, na mentira, no roubo, no assassinato, no crime, na droga, na bebedice, na mentira, ele vai prestar conta diante de Deus. Eclesiastes 12:14. Que seja bom, que seja mal, ele vai prestar conta diante de Deus. Então, o existencialismo ateu, hoje, na atualidade, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de libertinagem incondicional, sem condições, sem limites. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, ou seja, não precisa obedecer a Deus. O indivíduo passa, segundo eles, afirma eles, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo,
Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. Então, esse existencialismo dentro da libertinagem, autonomia, a capacidade de escolher, então esse existencialismo ateu afirma tudo isso. Então, com isso vem aí a questão do apoio, a atuação aí, a legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio, e aí por diante. Ou seja, pode fazer o que quiser com o corpo. É a propagação que se propaga, mas não é a propagação bíblica. O homem pode até fazer o que quiser, mas no final de tudo, ele vai para onde não quer, ele vai para o lago de fogo, porque viveu a vida toda fazendo o que queria, e agora vai para onde não quer. E Deus vai mandar ele para o lago de fogo sem querer, mas vai mandar. Por quê? Porque foi a sua conduta que o qualificou para este fim. E Deus apenas está sendo justo, lançando ele no lago de fogo. Que Deus abençoe a todos. O corpo deve ser preservado. É a habitação exclusiva de Deus, morada de Deus, e deve ser zelado. Assim como a dona de casa cuida de um banheiro, cuida de uma casa, de um chão, varrendo, passando o pano rodo, o mop, e aí deve ser zelado da mesma forma o corpo. O corpo não pode ser desfigurado. O corpo não pode ser perfurado. O corpo não pode ser marcado, tatuado. O corpo não pode ser descaracterizado. O corpo não pode perder o papel fundamental a qual o propósito de Deus foi o propósito de Deus criado, pelo qual o propósito de Deus foi criado para Deus habitar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima. Fica com Deus. Tenha um ótimo dia, tarde ou noite. Tenha a paz de Deus sobre o seu lar e sua casa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.